Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma live. Agora uma live no canal do YouTube da Faculdade Baiana de Direito. Eu sou Rodolfo Pamplona Filho e eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar o curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho da Faculdade Baiana de Direito desde a primeira turma. E nós sempre tivemos grandes turmas, pessoal que realmente está a fim de aprender todas as nuances do direito e do processo do trabalho. E para mim será uma grande honra se você, meu amigo, se você, minha amiga, que nos acompanha nesta live, puder também se tornar nosso aluno. Aqui é uma oportunidade maravilhosa da gente interagir e, nesse ponto, também trocarmos impressões, quem sabe, já visando a nossa condição futura de professor e de aluno. E aí o que eu quero dizer para vocês, meus amigos e minhas amigas, é que esta noite aqui eu vou ter a oportunidade de conversar com vocês numa visão panorâmica sobre o sistema normativo trabalhista no momento da pandemia, a questão da Covid-19 e o direito do trabalho. E é o que eu quero muito que vocês conheçam o nosso curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, porque eu vou falar um pouco sobre ele aqui no começo e depois a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o conteúdo dessa live de hoje. E o que é que eu quero muito falar sobre o curso? Porque, na verdade, eu tenho muito orgulho dele. Nós temos alguns dos melhores professores do país, né, participando conosco desde a primeira turma e realmente fazendo um trabalho muito profundo e atualizado. A gente pode dizer que, na verdade, é um novo curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho por causa da reforma trabalhista e também por causa da pandemia, porque nós passamos agora por uma reestruturação do sistema normativo e tudo isso você poderá estudar, revisar e aprofundar no nosso curso. Então, é uma oportunidade muito legal de você participar. Eu tenho esse prazer de dizer que eu tenho um time realmente de peso, né? Comigo está o professor Luciano Martinez, né, que é o autor de um dos livros mais conhecidos de direito do trabalho no Brasil hoje. Luciano é um especialista no direito material do trabalho e também no direito previdenciário, ele ministra aulas também nessa parte final. Eu tenho, pegando a parte previdenciária, Ivan Kertzba, que coordena a pós específica de previdenciário, mas também é professor do nosso curso. Tem o Danilo Gaspar, que é um jovem talentosíssimo, magistrado, né, professor, escritor, né, que atua em várias frentes também, ministrando aulas com uma receptividade muito grande. Tem a professora Fernanda Barreto, que também faz essa questão na relação com o direito civil, então ministra aula conosco também. Silvia Isabelle, que atua realmente numa postura muito aguerrida em defesa dos direitos fundamentais trabalhistas, né? Rosângela Lacerda, também na parte do Ministério Público do Trabalho, e nomes nacionais, Carlos Henrique Bezerra Leite, Cláudio Brandão, Sebastião Geraldo de Oliveira, né? Otávio Calvé. Temos realmente uma turma de escola que você vai ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? E de ter essa aula, de usufruir de todo o conhecimento, né? O curso está organizado em 2 módulos. O módulo que a gente chama de módulo 1, mas na verdade você pode entrar pelo módulo 2, não há problema nenhum. O módulo de direito material, em que você estuda um aprofundamento do direito individual e coletivo trabalhista. E o módulo de processo e previdenciário, em que você tem todo o sistema processual trabalhista e também noções fundamentais de direito previdenciário. E eu quero que você veja essa live até o final, porque nós reservamos uma grande surpresa para você que quer ser nosso aluno, que quer ser nossa aluna. Não deixe de participar e você também fique absolutamente à vontade para participar aqui no chat, fazer seus comentários e trazer também suas impressões sobre os temas que a gente vai trabalhar hoje, né? E aí a gente agora já pode, talvez, começar a parte de conteúdo. Não hesite em colocar aqui suas opiniões, suas observações e
eu quero que você também nos siga também nas redes sociais, né? A gente tem feito, nesse período da pandemia, né, um trabalho que eu chamo de verdadeira maratona de lives. Esta aqui, salvo engano, é minha participação virtual número 135, desde que eu entrei no isolamento presencial. E quero, nessa oportunidade, poder dizer a você que eu estou à sua disposição, né? Participe dessa live até o final. Nós temos uma surpresa realmente muito bacana para vocês no final. Não perca a oportunidade. E eu quero muito que vocês possam participar do nosso curso, tendo a honra de atuar conosco, porque eu tenho assim um prazer muito grande. Eu tenho vários professores que foram meus alunos, né, seja na graduação, na especialização, no mestrado ou no doutorado. O próprio Danilo, ele fez o nosso curso de especialização, ainda no modelo anterior no Juspógio, né, que foi um modelo vitorioso. Nós tivemos 13 turmas lá e transpomos esse tema, esse modelo para a Faculdade Baiana de Direito com um grande sucesso. As primeiras turmas, em especial, eram absolutamente bombadas. A gente tinha que fazer, às vezes, calendários paralelos, duplos, para poder garantir a todo mundo o acesso ao conhecimento. E dentro dessa linha, eu quero muito ter a oportunidade, né, de ser seu professor. Eu ministro aula também em outros cursos da Faculdade Baiana, dou aula na pós de Direito Previdenciário também, mas para mim é muito importante que você possa conhecer todo o portfólio de cursos que estamos disponíveis nesse momento, na Baiana. É claro que, nesse período da pandemia, do isolamento presencial, nós temos uma instituição extremamente responsável, e por isso nós estamos direcionando as nossas aulas, nesse momento, para os módulos EAD, justamente para que você possa adiantar o seu curso e, depois que passar a pandemia, passar o isolamento, você poder ir assistir às aulas presenciais. Mas o restante é tudo presencial mesmo. Então, para mim, ter a oportunidade de conhecer presencialmente cada um de vocês, poder fazer uma selfie, não sei se ele vai poder dar abraço agora, depois, mas para mim vai ser uma oportunidade muito legal de trocar impressões. E aí, meus amigos, me sigam nas redes sociais. No Instagram, o meu perfil é R Pamplona Filho. Para mim é uma grande oportunidade de ter vocês me seguindo, interagindo. Pode mandar mensagem inbox. Para mim é sempre bom conversar com cada um de vocês. E também no YouTube. Eu estou com 2 canais no YouTube. Tem o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. No canal Pamplona, eu publico todo o meu conteúdo exclusivo, que eu faço diretamente como anfitrião, numa live, dentro dessa linha, né? E também a parte da musical, do Cronos in Concert, todas essas incursões minhas, as dicas de direito civil, de direito de trabalho, processo de trabalho, metodologia, tudo entra lá no canal Pamplona. E tem um canal Papeando com Pamplona, que é um canal que eu coloco o meu conteúdo não exclusivo. Por exemplo, essa live aqui eu posso disponibilizar lá, justamente para você ter a oportunidade de ver e rever quantas vezes for necessário. E aí, o que é que eu quero trabalhar com vocês? Já explicado aqui minha condição, né, de coordenador e minha interação virtual, não perca a oportunidade quando passar a pandemia, né, quando, né, a gente fala assim, quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Então, quando a pandemia passar, eu quero estar junto a ti. Na Faculdade Baiana de Direito ou lá na Justiça do Trabalho. Vai ser um prazer tê-lo também na minha atividade jurisdicional, você fazendo nossos cursos de pós-graduação, tê-lo também assistindo audiência comigo, conversando, interagindo, para aprender, eventualmente, na prática, o que a gente já discutiu na teoria em sala de aula. Eu acho que a gente vai ser uma grande oportunidade e eu, sem sombra de dúvida, eu aprendi a lidar bem com os cursos online ou com o ensino telepresencial, mas nada é como o contato presencial, o olho no olho,
né, a gente ter essa oportunidade. Então, para mim, vai ser realmente um privilégio se eu tiver essa honra de ser seu professor. E vamos bater o nosso papo aqui hoje. Olha, a gente vai conversar sobre a Covid-19 e o direito do trabalho. E isso realmente é algo muito importante quando a gente pensa até no investimento num curso de pós-graduação. Por quê? Porque até bem pouco tempo, pós-reforma trabalhista, a gente tinha que assumir que o direito e o processo do trabalho estavam meio desprestigiados, né? As pessoas falavam que o direito do trabalho ia ser substituído por uma prevalência do negociado sobre o legislado, que na justiça do trabalho aí ia se acabar, ia ser incorporado à justiça comum. E, de repente, esse filme, essa ladainha que a gente estava ouvindo até bem pouco tempo, ela parece ter sido superada. Superada por quê? Porque este momento da pandemia tem sido um revelar de um novo protagonismo do direito e do processo do trabalho. É impressionante que nessa pletora de normas que têm sido produzidas nesse período, nós tenhamos visto com frequência, né, normas que dizem respeito às relações de trabalho. E isso é algo que você vai estudar, sem sombra de dúvida, no final lá no nosso curso de pós-graduação, e eventualmente você pode tirar qualquer dúvida que tenha sobre esse tema aqui no chat, coloca aí nos comentários ao vivo. Para mim vai ser uma oportunidade de conversar com vocês e tirar as suas dúvidas. Mas o que eu quero dizer? Nós estamos vivendo nesse momento desta pandemia, desse momento de isolamento presencial, algumas questões que nos parecem muito importantes. O que é preciso deixar claro desde já? É que o direito do trabalho, que parecia caminhar para um ostracismo, retoma o protagonismo logo no primeiro preceito normativo que foi editado em função da pandemia. A Lei 13.979, conhecida como a Lei do Covid, a Lei do Coronavírus, ela trazia um único dispositivo com efeito nas relações de trabalho, dizendo que a ausência ao serviço, seja público ou privado, em função de uma recomendação de quarentena, isolamento ou recomendação médica, não gerava uma falta injustificada. Só essa previsão, só essa ideia, essa primeira afirmação, já fez com que todos nós, profissionais do direito do trabalho, já voltássemos a discutir a diferença entre suspensão e interrupção, até quando era pago pelo empregador, a partir de quando era pago pelo INSS. Então, passamos a ter todo um sistema normativo que precisava do direito do trabalho. E note, eu tenho dito isso com frequência, e não foi com uma certa ironia que eu vi que lá mesmo, naquelas pessoas, aqueles profetas do Apocalipse, né, que diziam que o direito do trabalho era superado, que a CLT tinha que ser revogada, que era uma norma fascista, de repente começaram a querer aplicar institutos previstos na CLT para resolver os seus problemas empresariais. Note que quando se fala sobre fato do príncipe, ato da autoridade, o artigo 486 da CLT é de aplicação direta. Da mesma forma, quando se fala de força maior, há uma necessidade de invocação dos artigos 502 e 503. E o pior é que dentro dessa diretriz de ver o que a CLT previa para essas questões, as pessoas queriam aplicar o que estava na CLT, mas a seu bel prazer. E isso gerou uma situação muito interessante do ponto de vista prático, que foi a ideia da medida provisória 927. A medida provisória 927, ela trouxe diversas medidas que poderiam ser praticadas e podem ser praticadas unilateralmente pelo empregador, ou seja, sem uma violação aos artigos 9º
e 486 da CLT. E aí, as regras que vieram na MP 927, elas vieram, inclusive, com uma característica muito interessante, um dispositivo inédito no sistema brasileiro que respaldava normativamente os atos praticados pelos empregadores antes da medida provisória. Por quê? Porque algumas dessas ideias já estavam sendo recomendadas com base em uma interpretação, digamos assim, mais flexível do texto da CLT. E que medidas foram essas? Colocar os trabalhadores em teletrabalho, né? Fazer uma antecipação das férias individuais ou coletivas, com o pagamento, inclusive, sem ser imediato, porque o pagamento das férias é antes do seu gozo. Passou a ser pago com a folha de pagamento do mês subsequente e o terço constitucional junto com o 13º salário em dezembro, com a segunda parcela do 13º salário. Olha só, fazendo isso para tentar manter postos de trabalho. A diretriz das normas trabalhistas nesse ponto tem sido essa linha. É preciso entender o sentido e alcance das normas trabalhistas que vão nesse sentido, na ideia de preservação de postos de trabalho, preservação de renda. E dentro dessa ideia também a própria noção do banco de horas, que tradicionalmente era ensinado, ou vem sendo ensinado, como a situação só da exploração do indivíduo trabalhar mais um determinado período, né, para depois, em vez de receber horas extras, ver folgas. Mas nada impede, já que é a metáfora de um banco, que haja créditos e débitos, ou seja, que o indivíduo folgue agora para compensar depois. É plenamente possível fazer isso, e a MP 927 veio a respaldar. Também na própria noção da compensação dos feriados, uma compensação antecipada dos feriados, claro que não os religiosos, porque aí há outros interesses em jogo, mas nesse ponto, também numa situação que é algo que poderia ser feito sem violação da legislação constitucional, dos preceitos constitucionais sobre a matéria, mas sim como uma modificação da disciplina de determinadas regras infraconstitucionais. E aqui, amigos, e aqui, amigas, a gente consegue perceber por quê? Uma norma que vinha com a ideia de manutenção de postos de trabalho, que vinha justamente com essa linha de preservação de renda, foi, se fosse uma música, com uma nota desafinada, uma nota muito dissonante, que foi o seu artigo 18, que admitia a suspensão do contrato de trabalho por 1 a 4 meses, sem qualquer obrigatoriedade de retribuição, de garantir uma renda. Isto foi algo que foi tido pelo próprio presidente da República como uma norma que não era aceitável. E ele mesmo, lá no Twitter, disse: vou revogar. Em menos de 24 horas, foi editada a MP 928, a medida provisória 928, que foi interessante, uma medida provisória para revogar parte de uma medida provisória que ainda ia ser votada. Ou seja, é algo que, nesse sentido, já mostrava a linha de preservação de emprego e renda na MP 927. Quero dizer para vocês, fiquem à vontade aí para escrever no chat, dizer de onde vocês estão nos ouvindo, de que cidade, como é que está sendo, e se tem alguma dúvida, que a gente pode solucionar ao final. Laísa vai solucionar todos aí nesse ponto, a gente vai ter a oportunidade de conversar com cada um de vocês. Mas aí, o que é que a gente precisa entender? Essa primeira MP, que, como eu disse, trazia atos unilaterais, ela parece que não foi suficiente. E logo na mesma semana, saiu a medida provisória 936, que aí já num outro ponto, não era mais ato unilateral, era negócio jurídico. Negócio jurídico individual, acordo individual. Mas para que esse acordo individual? Olha só, para aquela suspensão do contrato de trabalho e mais, para a possibilidade de uma redução de salário com uma redução proporcional da jornada. Meus amigos, minhas amigas,
essa medida provisória, que mantinha o posto de trabalho, tinha, na verdade, uma característica, e tem, na verdade, uma característica muito peculiar, porque ela admitiu essa redução salarial por acordo individual. E isso gerou uma grande polêmica, por quê? Porque a Constituição da República, no artigo 7º, inciso 6º, fala que só é possível a redução do salário pela via negocial coletiva. E, por causa disso, foi ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade 6363, discutindo justamente essa questão. Essa ação direta de constitucionalidade teve uma liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, na qual houve a oposição de embargos declaratórios, que ele não deu provimento, mas que ele fez uns esclarecimentos, né, para dizer, no final das contas, o quê? Que a via negocial coletiva tinha de ser preservada. Só que o que acontece, e eu já estou fazendo lives sobre esses assuntos durante todo o período da quarentena, e tenho que dizer a você, minha amiga, a você, meu amigo, que eu já profetizava que a MP ia ser reconhecida como constitucional. E isso aconteceu. O relator votou pela questão da manutenção da liminar, mas na votação mesmo, por 7-3, reconheceu-se a constitucionalidade da medida provisória, o que é um grande tema para ser trabalhado na nossa pós-graduação, porque aqui nós vamos discutir justamente esses fundamentos constitucionais do direito do trabalho. E note que o Supremo Tribunal Federal, na fundamentação dessa decisão, acabou tendendo à noção de um direito de exceção, de um direito da excepcionalidade, de um direito da crise, em que a situação da pandemia justificaria uma flexibilização da previsão constitucional. Eu confesso a vocês que eu acho que a gente poderia reconhecer a constitucionalidade do dispositivo sem precisar sucumbir a um direito casuístico, a uma ideia de realismo jurídico ou de consequencialismo. Por quê? Porque isso é muito perigoso na abertura de precedentes para o pós-pandemia ou para outras crises que vivamos de tempos em tempos. Então, a gente precisa realmente ficar ligado em a importância de se estudar profundamente em sede de pós-graduação esses institutos, está justamente dentro dessa linha, dessa construção. Por quê? Porque, efetivamente, a decisão na MP, na DI 6363, em face da MP 936, acabou admitindo, abrindo uma porteira para esse campo de negociação individual. E isso, meus amigos, e isso, minhas amigas, é algo que a gente precisa realmente ficar ligado. Por quê? Porque nesse ponto, abrir precedentes é sempre complexo. E o Supremo foi dentro dessa linha. Admitir um direito da crise é algo que, ou negociar com o medo, né, da pandemia, é realmente trabalhar numa perspectiva que às vezes é complexa. E note, eu sou magistrado, então não posso dar parecer ou consultas, mas com frequência as pessoas nas redes sociais, em função da minha condição de professor, me mandam uma mensagem lá em inbox dizendo: professor, o que é que acontece? O meu patrão apresentou aqui um acordo individual, né, para reduzir meu salário ou para suspender meu contrato. Eu sou obrigado a aceitar? Perceba, a resposta jurídica é dizer não, porque é acordo, ou seja, precisa haver conjunção de vontades nesse ponto. Mas o fato é que o indivíduo não tem a proteção do seu posto de trabalho. A gente vai estudar isso na pós-graduação, com a ideia da proteção dos postos de trabalho, a proteção especificamente, a garantia de emprego, e dentro desse ponto, a MP 936, né, ao fazer isso, a gente acaba indo numa linha muito complicada. Por quê? Porque
no confronto entre o forte e o fraco, né, a liberdade aprisiona e a lei liberta. Então a gente precisa compreender que muitas vezes, neste campo, nós vamos viver situações aí muito peculiares. Por quê? Porque pessoas vão dizer que foram forçadas a aceitar estes acordos, e aí a questão do ônus da prova disso será mais uma complexidade a se enfrentar. Além disso, a gente precisa entender que não foram somente essas duas medidas provisórias. Nós tivemos várias outras que dizem respeito às relações de trabalho. Dou um destaque de 3 medidas provisórias muito interessante do ponto de vista do custeio, porque na MP 936, o governo finalmente colocou a mão no bolso para admitir a possibilidade de pagamentos, para admitir a possibilidade do pagamento desse benefício emergencial, que veio a ser regulado posteriormente. Mas perceba que a ideia de que o governo tem de fazer algum tipo de injeção de renda na economia é fundamental. Por quê? Porque ele já tinha lançado o Corona Voucher, né? Que a proposta original era um valor de R$ 200 por 3 meses, né? Mas que o Congresso aumentou para 600, totalizando 1.800. E essa é uma questão que pode ser objeto de grandes reflexões. Outro dia a gente estava discutindo numa live sobre o direito das relações de família, será que o Corona Voucher pode ser penhorado para a pensão alimentícia? É uma discussão interessante para verificar esse elemento. Mas perceba que não é somente ele. Para os trabalhadores, nós vamos empregados, né, trabalhadores subordinados, nós vamos ter essa possibilidade do auxílio, do benefício emergencial, né? E aí, para o pagamento da folha, né, nós temos a MP 944, que admite um custeio, ou seja, um empréstimo, não é dinheiro de graça, um empréstimo, mas com taxas de juros bem mais convidativas para custeio da folha de pagamento. Ou seja, a diretriz é preservação de trabalho e renda. Ou seja, nesse ponto, o indivíduo poder pagar a folha de pagamento com esse financiamento estatal a pagar em um prazo bastante flexível, mas calcado na ideia de boa-fé objetiva. Por quê? Porque, de fato, a gente poderia, nessas circunstâncias, imaginar o quê? Que você poderia, não vou conseguir essa verba, mas posso utilizar para alguma outra coisa que também reverta para os empregados? Não. Aqui você não pode desviar a noção de boa-fé objetiva e qualquer situação ou de desvio da utilização dessa verba pode gerar efetivamente o vencimento antecipado, né? Uma perda de um grande benefício dentro da MP 944. Também vale a pena falar da MP 945, que diz respeito a uma forma de auxílio também aos trabalhadores portuários. O trabalhador portuário, né, que é um empregado por equiparação por força do artigo 7º, inciso 34 da Constituição, ele não tem um vínculo permanente. Então, não daria para enquadrar na previsão específica lá da MP 936. Então, estabeleceu-se algum tipo de auxílio consistente em 50% do valor que ele recebia normalmente e que é pago pelo órgão gestor de mão de obra, mas, nesse ponto, com uma compensação tributária com as taxas portuárias. Então, efetivamente, a gente tem ali uma outra forma de custeio. Além dessa MP 945, a MP 946, que ela foi objeto de muitas distorções, né, na compreensão da matéria. Por quê? Porque realmente a MP 946 não extinguiu o PIS, o abono anual do PIS, nada disso. Ela apenas transpôs
extinguiu aquele fundo do PIS/PASEP que existia de 71 a 88 para o FGTS, de forma a poder receber, né, ou, digamos assim, a complementar o valor que era disponibilizado, né, no fundo, porque a gente às vezes tem muitas distorções de determinados campos da atuação estatal. Eu sempre falo do INSS, porque o INSS, quando veio ainda no antigo INPS, ele acabou custeando obras governamentais. A ponte Rio-Niterói, por exemplo, muita gente esquece disso, foi construída com recursos também do INPS, ou que depois se torna INSS do governo Collor. Né? A própria noção do FGTS, muitas vezes, verbas ali que são para garantia do tempo de serviço do trabalhador, são utilizadas para outras finalidades. O artigo 20 da Lei 8.036 do FGTS é, sem sombra de dúvida, um exemplo muito claro de distorções da finalidade. E aí nós temos esse ponto de atuação que é muito importante na prática para entender efetivamente as nossas questões. E aí o que a gente precisa compreender dentro desse sistema normativo, dentro dessa disciplina normativa decorrente do coronavírus? Meus amigos, minhas amigas, a gente tem aí um novo, quase um microsistema jurídico que faz com que a gente tenha que repensar a nossa atividade. E mais, essa pandemia vai gerar um grande número de ações na Justiça do Trabalho. E até mesmo um novo processo do trabalho vai ser construído. Eu fiz algumas lives sobre esse tema, em especial uma live que eu recomendo a vocês, eu fiz com um magistrado chamado Antônio Humberto Souza Júnior, lá do TRT da 10ª Região, sobre um rito alternativo emergencial, né, para esse período. Por quê? Porque, de fato, nós estamos vivendo aí quase uma CP6ação do processo do trabalho. Agora você vai ajuizar a reclamação trabalhista, o juiz vai apreciar, vai ter uma espécie de espaço saneador, que era o equivalente àquela triagem, mas não vai fazer audiência, não. Nós vamos mandar citar o reclamado para que no prazo de 15 dias possa contestar. Depois que ele contesta, não foi revel, depois que ele contesta, nós vamos abrir uma réplica, verdadeiramente uma réplica para manifestação sobre documentos preliminares, algo do gênero, e depois disso é que a gente vai verificar se nós vamos ter a necessidade de produção de prova oral. E a produção de prova oral só vai ocorrer se for de comum acordo. Se alguma das partes disser, olha, eu não confio no sistema, não tenho habilidade no sistema, não tem audiência. Então o processo vai ficar suspenso. Aí eu quero dizer, poxa, então vai ser aí, que beleza, o pessoal vai atrapalhar os processos todos, mas perceba, não vai realizar audiência, os processos vão ficar parados, gerando um passivo que vai vir tudo de vez quando puder fazer a audiência. E aí, talvez, a própria atividade dos advogados da empresa vai ser que repensar se não vale a pena fazer, porque nem tudo é algo que seja de interesse só do empregado. Pode haver outros aspectos aí a ser discutidos. E aí a gente precisa realmente compreender que haverá muitas questões novas, né? A própria noção da audiência virtual, né? Como é que eu vou ouvir as testemunhas? Como é que cada um vai ter acesso? A gente precisa ter esse cuidado e note que a gente tem que ter muita paciência, muita tolerância. Por quê? Porque efetivamente é lidar com um novo. E aí a gente vai ter que ter as dificuldades da conexão, se a testemunha... foi todo mundo, a testemunha está lá, mas não está conseguindo falar. A gente vai ter que verificar como é que faz isso. Mas aí também tem que entender uma outra coisa, que a audiência virtual, o tribunal, o TRT, aqui da 5ª Região, vai disponibilizar o Google Meeting para fazer isso. É um programa ótimo, funciona bem, mas pode ser que na hora a testemunha não esteja... A gente pode fazer e aprender a superar preconceitos, até do próprio TST, para fazer
negócios jurídicos, processuais, e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, essa testemunha aqui, que a gente não está conseguindo ouvir no Google Meeting, podemos fazer uma videoconferência aqui pelo WhatsApp, vocês topam, vocês aceitam? A gente pode tentar fazer, eu pretendo, sempre que houver como um acordo para a gente poder solucionar, porque a audiência em si, ela vai ser reduzida novamente a uma ata. E é a ata que fala, você sabe, o PJE não comporta vídeos. A gente vai precisar ver como é que vai ter acesso a essas informações. E isso é algo muito importante também, de um novo processo do trabalho, que a gente precisa compreender essas interfaces. Note também, eu tenho falado com muita frequência em relação aos acordos trabalhistas pré-pandemia, uma eventual discussão sobre o seu conteúdo. Por quê? Porque a gente está pensando na aplicação da teoria da imprevisão. Há várias questões aí que podem ser suscitadas do ponto de vista de um novo processo do trabalho que a gente vai ter que aplicar. E aí, meus amigos e aí, minhas amigas, eu quero dizer que eu estou à sua disposição também para tirarmos todas as dúvidas que vocês tiverem sobre o tema. Não hesitem, estou vendo que já está surgindo aqui uma primeira pergunta, mas vocês podem perguntar à vontade sobre qualquer coisa relacionada ao direito do trabalho ou ao processo do trabalho dentro desse período da Covid. Eu realmente estou à disposição de vocês para aprofundar, porque existem várias questões, seja de direito material, seja de direito processual, que podem ser abordadas nessa questão dogmática. Olha aqui, a gente pode, por exemplo, só para imaginar ainda no campo do processo, a questão das perícias. Como é que a gente vai fazer perícia? A gente já admite a possibilidade de perícias virtuais, mas perceba que talvez é preciso, por exemplo, uma perícia médica, fazer a análise de exames, eu não preciso da presença da parte, mas verificar uma determinada sequela, talvez seja necessária. E aí a gente vai verificar, vou fazer uma análise via videoconferência, ou eu vou poder ter um deslocamento do perito ou do periciando ao perito. São questões que a gente vai ter que analisar. E eu digo assim, com muita liberdade, eu tendo a achar que o processo vai se tornar, nesse momento, mais manufatureiro, manufaturado, trabalhado à mão mesmo. Ou seja, a gente estava muito acostumado com o sistema do Ctrl-C, Ctrl-V, do copiar e colar, de decisões em massa. E agora nós vamos ter posturas de análise mais minuciosa, individual, e eu diria lá, numa analogia à nossa baianidade, customizadas, né, para poder entender melhor essas circunstâncias. Há, nesse ponto, várias questões que eu vou poder suscitar, mas eu quero interagir um pouco com vocês. Vi que já chegou uma pergunta aí, Laís, e aí eu vou olhar aqui do lado, mandar uma pergunta aqui de mandar uma pergunta aqui para a Isa, mas a Isa já botou na tela, né, de Stephanie Guzmão. Né? Sob a MP 936, há a previsão de comunicação ao sindicato dos acordos individuais celebrados. Caso não tenha sindicato local da categoria, é dispensável ou será feita a federação à confederação? Stephanie, essa é uma questão extremamente importante para mim. Por quê? Porque nos parece que a gente precisa entender a natureza jurídica dessa comunicação. Essa comunicação, ela não pode ser simplesmente um registro. O sindicato não tem uma finalidade de ser um cartório, uma secretaria para registrar o número de acordos individuais ou coletivos que acordos individuais, neste caso, que tenham sido feitos. A gente precisa realmente imaginar que há uma consequência. E parece-nos que a consequência, ou a finalidade desta comunicação é justamente a fiscalização do acordo, para ver se ela foi cumprida no seu inteiro teor. E verificar também o outro lado. A gente verificar que se o suporte fático no qual se respaldou o acordo
foi cumprido. Por quê? Já imaginou, meus amigos, quantas empresas vão querer se valer dessa previsão da MP 936 agora para reduzir salários e dizer, não, é por causa da pandemia, mas espera aí, ela teve uma mudança substancial ou não? Imagine bancos querendo fazer redução de salário com base na MP 936, mercados, farmácias, empresas de delivery, hospitais, ou seja, pessoas jurídicas que estão tendo, na verdade, não uma situação de diminuição da sua atividade, mas de fomento. Mas eles podem estar passando por dificuldades? Podem, em geral, mas esse tipo de dificuldade não foi a base para fazer MP 936. E o sindicato pode, sim, criar algum tipo de dificuldade nesse ponto, ou a fiscalização correspondente. Eu, inclusive, entendo, querido Stephanie, que a não comunicação ao sindicato, nessa circunstância, é uma conduta antissindical. E digo mais, não é simplesmente comunicar, tem o dever de mostrar o conteúdo do acordo individual. Pode dizer, eu comunico, se ele quiser, eu disponibilizo. Tudo bem, mas se houve a solicitação do encaminhamento das cópias, né, isso é só um scanner, né, dos acordos, e houve o descumprimento, para mim é conduta antissindical. Isso pode ser objeto de reparação na Justiça do Trabalho. Ou, pensando numa repercussão para um processo individual, uma eventual inversão do ônus da prova sob uma alegação de vício de consentimento. Ora, o cara tanto forçou o agente que nem comunicou ao sindicato, então pode ser um caminho também para poder enfrentar esse tema. Esclareci, Stephanie? E aí, na minha opinião, se não tem sindicato local, caminha para a federação, se na ausência dela, encaminha para a confederação. Perceba que a atuação não é para negociar, é ter um órgão que pode ser o fiscalizador, o fiscal, realmente quem vai acompanhar o cumprimento deste acordo. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? A gente pode fazer, no final dessa live, aqui o que eu chamo de show do milhão. O que é o show do milhão? Você que está assistindo nesse momento, eu gosto de ser testado, isso para mim é a minha forma de combater o Alzheimer, você pode perguntar qualquer assunto de direito ou processo do trabalho, que eu, como coordenador, comento e respondo na hora para você. Está liberado, está franqueada a palavra, use aqui os comentários ao vivo, use o chat para você perguntar o que você quiser. Para mim vai ser um prazer, vai ser uma forma até interessante de mostrar para vocês como será prazeroso para mim tê-los como alunos, tê-las como alunos no nosso curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, presencial da Faculdade Baiana de Direito. A gente quer voltar o mais breve possível para a normalidade. Normalidade que a gente sabe que não existe, não é mesmo? Porque a normalidade está no passado, né? A gente vai construir junto um novo normal, uma nova normalidade. Ninguém tem mais pergunta, não? Se alguém tiver pergunta, aí eu posso continuar falando, mas acho que é mais interessante se a gente tiver algum outro tipo de manifestação. Perguntar aqui para a Laísa. Laísa, vocês vão conhecer a Laísa. Laísa é a nossa eficientíssima chefe lá na coordenação da pós-graduação, né? Então, mandar aqui a mensagem. Se não tiver mais perguntas, eu vou aqui dar por encerrada a nossa participação. E aí quero que você nos siga no Instagram, né? Veja lá, R. Pamplona Filho, mande aí um e-mail para a Faculdade Baiana de Direito. Olha, alguém veio uma pergunta aqui, ó. Enquanto estou respondendo, eu quero que vocês anotem isso que vai na tela. Você envia um e-mail para pós@faculdadebaianadedireito.com.br com seu nome e telefone. Aí a surpresa final, a gente vai dar uma condição especial para a sua matrícula. Será que eu não posso dizer, mas é muito bom. Vá, mande esse e-mail, para mim vai ser ótimo ter você como meu aluno ou minha aluna.
E aqui a Jade Casqueiro está perguntando. A redução, suspensão, não deve ser aplicada realmente a qualquer tipo empresarial, e sim para as atividades que realmente tiverem alguma dificuldade na execução, funcionamento e efeito custo reduzido. Exatamente, Jade, é o que eu defendo. E isso, para mim, pode ser defendido com base, não sei se vocês têm essa base boa de direito civil, com base no Código Civil de 2002. Por quê? Porque é um dos diferenciais do Código Civil de 2002 para o Código anterior, que era 16, é que lá na parte de nulidade e anulabilidade está elencadas os motivos determinantes, ou seja, a causa do negócio jurídico pode ser um elemento para sua anulabilidade, ou no caso concreto lá na previsão, sua nulidade. E aí, nesse caso, meu amigo, em caso minha amiga Jade, se nós tivermos uma aplicação da MP 936 para empresas que não estão precisando em função da pandemia, para mim, a nulidade dessa redução salarial. E vai voltar tudo ao status quo ante. Então, sem sombra de dúvida, é uma questão de uma repercussão muito prática. Ficou claro, Jade? Responde aí para mim. E se alguém mais tiver qualquer dúvida sobre direito individual, direito coletivo, direito processual do trabalho ou direito previdenciário, estamos aí para responder. Embora para mim também pode falar de direito civil, processo, dança moderna, artes plásticas, poesia, música, o que for. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Laísa mandou aqui. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, vamos ver, eu contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui, Jucimara Lobato, que nos acompanha lá de Aracaju, gente muito boa. Ela perguntou, assim, disse, a autodeclaração que os bancários estão realizando pode ser expressiva a demais trabalhadores? Essa autodeclaração está falando é a questão do controle de jornada? Explica para a gente o que é essa autodeclaração para eu poder comentar com mais vagar, né? Porque isso aqui é algo importante, porque é uma dúvida concreta, a gente pode tirar dúvidas concretas do curso de pós-graduação, não posso tirar dúvida como juiz, mas como professor eu posso. E aí, Jucimara, o que é essa declaração? É a declaração de quê que eles estão fazendo? Responde enquanto bebo uma aguinha aqui. E quem mais tiver alguma pergunta, também pode fazer. Como é que é essa autodeclaração? Escreve aí. Espero que a conexão esteja boa para falar. Ela viu aqui a live que eu fiz hoje, foi uma live muito legal, e já está lá no canal, no YouTube, uma live que eu fiz em inglês, né? Foi muito interessante, porque o doutor Sérgio Torres Teixeira, que é um desembargador do TRT da Sexta Região, nosso professor também, é ele que ministra a aula, é a aula de sentença no processo de trabalho, né? É uma situação em que ele fala inglês muito cedo, morou nos Estados Unidos, e aí estava querendo para dar visibilidade para a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, para outros países em línguas inglês, e aí a gente fez a live toda em inglês, foi bem legal. Aqui, a Jucimara esclareceu que é uma autodeclaração requerendo afastamento somente como subterfúgio para evitar o vírus. Precisa verificar exatamente o que é isso, porque afastamento para evitar o vírus, perceba, a gente não tem essa previsão específica. Tem na Lei 13.979 a possibilidade desse afastamento, que não é uma falta injustificada, né? Se você faz uma autodeclaração pensando justamente naqueles afastamentos, até 15 dias tem que ser pago pelo empregador. É sem a aferição do médico de trabalho. Aí o que é que acontece? Há uma noção aí de razoabilidade. Ora, se a empresa disponibiliza formas para o indivíduo ser acompanhado, sem sombra de dúvida que aí deve se seguir. Mas, neste ponto, pensando na própria noção que o indivíduo chegou, vamos pensar logo no começo da pandemia, o cara chegou de um país estrangeiro que tinha um negócio, ele teve que ficar em isolamento, precisa comunicar. Só que esse isolamento aí passa a ser dele e de todo mundo da família dele. Mesmo que não seja empregado, mesmo que não tenha viajado, porque ele passa a conviver.
Então, nesse ponto, há uma construção realmente muito importante. Por quê? Porque a autodeclaração é importantíssima e deve ser tomada em consideração como noção de boa-fé. Claro que, demonstrado que a declaração é falsa, a hipótese, para mim, é até de justa causa, sim. Então, é algo que pode estar correndo muito. A Jade faz uma outra observação. A dispensa por força maior segue a mesma linha da pergunta anterior, correto? Apenas para empresas que comprovaram a redução efetiva de lucros em decorrência de personal. Sim, Jade, não tenho a menor dúvida que para aplicar os artigos 502 e 503 da CLT, é preciso demonstrar que houve efetivamente uma redução da atividade ou a extinção da atividade em função da situação de força maior. Então é facílimo imaginar isso num pequeno restaurante, num bar, numa loja que não está funcionando mais, não consegue fazer delivery, nada. A academia de ginástica agora teve essa nova medida, essa inclusão no decreto pelo presidente da República das academias de ginástica, mas não está funcionando por ordem do município. E aí, nessas circunstâncias, você poderia aplicar a MP 936. Mas aquela restaurante que tem uma estrutura de delivery e está funcionando dessa forma, não, aí não. E vamos aumentar mais. Vamos pensar no mercado, vamos pensar no banco, vamos pensar no hospital. São circunstâncias distintas. Então, realmente, excelente pergunta e é uma linha importante aqui. A Jucimara também agradece e está correndo muito. Vocês têm mais alguma pergunta, queridos? Queridas, no caso, só tinha moças aqui hoje. E aí? Conta até 5, tá? Vamos ver se aparece mais alguma coisa. 1, 2, 3, 4, 4,5 e 5. Bem, acho que não surgiu mais nenhuma pergunta. Eu quero mais uma vez agradecer todos e todas vocês, né, que participaram aqui dessa live, convidá-los e convidá-las para pensar em fazer o nosso curso de pós-graduação presencial na Faculdade Baiana de Direito. Não deixe de mandar o e-mail aqui para pós@faculdadebaianadedireito.com.br com seu nome e telefone, porque a gente vai mandar uma condição bem especial para a sua matrícula. E não deixe também de me seguir nas redes sociais. No Instagram, Pamplona Filho, e nos meus 2 canais do YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, que ela tenha sido esclarecedora e que a gente possa aproveitar ao máximo aí. Uma boa noite a todos e todas. Até a próxima.